Cumprimentamos a todos os irmãos capazes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone 99991520454. Meu e-mail henriquelhas, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Então esse telefone é meu WhatsApp também. Você entra em contato, nos convida, estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor, ministrando curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, ministrando uma palavra aos professores, aos superintendentes, aos obreiros, ganhando almas também. Então nos convide, estaremos aí. Alô, irmãos de Macapá, estaremos aí do dia 11 ao dia 15 do 9 agora, de setembro, aí um trabalho maravilhoso de congresso de Escola Bíblica Dominical e também na Escola Bíblica de Obreiros. Estaremos ministrando aí todos esses dias, dia 11 até o dia 15 do mês de setembro. Então esteja aí conosco, a Igreja Assembleia de Deus, Missão Pentecostal, Rua Cícero Marques de Souza, 2984, Rua do Clospe, bairro Novo Horizonte, em Macapá, Amapá. Não perca, esteja aí conosco, participe, faça já a sua inscrição. Aí você pode ligar para o pastor Monteiro, ele indica para você como fazer essa inscrição e também o valor. Aí está o telefone dele, DDD 096 98132 9359. Alô, irmãos aí do Uruguai, estaremos em Taquarembó, aí dos dias 25 a 27 do mês 10 agora, mês de outubro. Aí será um grande congresso de Escola Bíblica Dominical, você não pode ficar de fora, esteja aí conosco. Vamos estar aí com o pastor e missionário, o pastor Elton. Então, não perca, Taquarembó, dos dias, então, 25 a 27 do 10 de outubro agora. Não perca, esteja conosco. Vamos à nossa lição, então. Neste trimestre, estamos estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Já estudamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo, na lição 2, o livro de Ruth, na lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, lição 4, o encontro de Ruth com Boaz, na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, lição 6, o livro de Esther, lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, e hoje vamos estudar a lição 8, a resistência de Mardoqueu. E nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Subtópico 1, os bastidores do poder. Subtópico 2, a investigação. Subtópico 3, o registro dos fatos. Tópico 2, Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1, um novo personagem. Subtópico 2, um herói, aparentemente esquecido. Subtópico 3, evitando frustrações. Tópico 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Subtópico 1, reverenciado por todos. Subtópico 2, a condição de judeu. Subtópico 3, inimizades intergeracionais. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. Vemos aí então que o comentarista é como se ele entrasse dentro então, do livro de Esther e puxasse lá de dentro, né, esses dois personagens. Então aí nós vamos estudar sobre o Mordecai, ou Mardoqueu, e sobre o Amã, né, o seu inimigo. Então parece, né, que Mordecai ou Mardoqueu é assim uma pessoa que desprezada, muito humilde, ninguém sabe quem é, nem nada, mas é a pessoa mais importante mesmo desse livro de Esther. Texto áureo, Esther capítulo 3, versículo 3, que diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu:
por que traspassas o mandado do rei? Então nós vamos ver aí que Amã foi colocado no lugar de destaque pelo rei Assuero e ele exigia que todos se dobrassem e prestassem adoração por onde passava. Os judeus não têm esse costume, né? Não é permitido ao judeu adorar a homem nenhum, só adora a Deus. Então, quando ele passava perto de Mardoqueu não se dobrava. E isso então custou muito caro, porque todos foram ameaçados de morrerem devido a principalmente isso. Mas na verdade, mesmo que se Mardoqueu se dobrasse, o Amã inventaria algum jeito de tentar destruir o povo de Deus, porque na verdade ele odiava Deus. É como o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, matava os crentes, prendia, fazia de tudo. Por quê? Porque na verdade ele odiava Jesus Cristo. E Jesus disse bem claro para ele, quando se encontrou com ele então a caminho de Damasco: por que me persegues? E Jesus disse: me odiaram sem causa. Está lá em João 15, 25. E Jesus disse para nós em Lucas 21, 17, né? Sereis odiados por todos. Em Mateus 10, 22 também Jesus disse que nós seremos odiados por todos. Em Lucas 6, 22, Jesus também diz que nós somos bem-aventurados quando somos odiados por todos. Veja bem, hoje o mundo caminha diferente, né? Os crentes hoje parece que querem ser amados por todos, querem ser elogiados por todos, viver bem com todos, né? Não tem como. Se você realmente é um crente fiel a Deus, você será odiado por todos os que não querem servir a Deus. Agora, o ensino do Senhor Jesus é: amai os vossos inimigos, orai por eles, abençoai os vossos inimigos. A verdade prática diz: como cristãos somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então devemos estar sempre assim de alerta, né? Porque é normal isso, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Muitas vezes nós seremos assim, colocados de lado, muitas vezes perseguidos, mal falados, né? Basta aparecer alguém que quer servir a Deus mesmo, quer orar, jejuar, evangelizar, ganhar almas. Basta querer ser crente mesmo. Começa a haver uma perseguição, né? Muitas vezes até impedem a gente de pregar, de dar um ensino, alguma coisa, porque sabem que a pessoa, quando falar, vai falar das exigências de Deus para o verdadeiro cristão, e a pessoa não quer viver como verdadeiro cristão. Às vezes você é de uma região, uma determinada região também, e você está agora em outra região, e essas pessoas também perseguem, falam mal, fazem tudo, porque você é daquela outra região. É impressionante, mas é verdade, acontece muito dentro da igreja isso. Às vezes você é perseguido porque veio de uma determinada igreja, né? Onde a linha teológica da igreja é diferente, né? Porque a igreja é mais desenvolvida, uma igreja mais atuante, e aí as pessoas não querem viver desta maneira, não querem pregar o evangelho, ganhar almas, né? Vivem só na música, na teologia, mas evangelizar nada, ganhar almas nada, batismos com o Espírito Santo nada, dons do Espírito Santo nada, e aí querem continuar nessa vida, sem graça, né? Só esperando, diz que estão esperando Jesus voltar aí, basta manter os crentes na igreja. Graças a Deus que existem muitas igrejas que não pensam assim. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Esther 2, 21 a 23 e no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Leamos. Esther 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther,
e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora Ester, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então vemos aí que Amã era claramente um antissemita, né? Ele odiava os judeus e ele queria destruir o povo judeu. Aí nós vamos ver durante a leitura, o estudo da lição, que Amã era descendente então dos amalequitas, um povo que Deus havia condenado à morte, à destruição total. Então aquele povo que você vai ver lá no Antigo Testamento, né, no livro de Êxodo, esse povo atacou Israel, e nós vamos ver que Deus disse para Moisés que haveria guerra contra Amaleque todo o tempo dos judeus contra eles. E uma dessas guerras, né, aconteceu ali, está registrado no livro de Êxodo, que foi aquela guerra quando Josué, né, estava atacando, e ali Arão e Ur sustentavam ali os braços de Moisés, enquanto ele impunha as mãos para que Deus abençoasse. Enquanto suas mãos estavam levantadas, o povo de Israel então prevalecia, né, os hebreus prevaleciam contra os amalequitas. Quando ele descansava, que a mão abaixava e começava a perder a guerra. Então nós vemos ali que Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés para cima e assim eles prevaleceram contra o inimigo. Aí no livro de Juízes nós vamos ver também que os amalequitas queriam dominar sobre Israel, né? Teve guerra. E nós vamos ver que Moisés fala para Josué isso, que Deus decidiu que os amalequitas deveriam ser totalmente destruídos sobre a face da terra. Então nós vemos que Amã era um descendente dos amalequitas. Você veja em Deuteronômio 25:19 que a ordem de Deus era para destruir totalmente, não deixar nenhum do povo amalequita vivo. Mas infelizmente, né, o povo de Israel não obedeceu. A introdução da lição diz: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então veja que já ia tudo bem, né? Ester reinando, né? Aí todo mundo feliz, mas agora vai aparecer aí durante a história do livro de Ester, porque na verdade Ester estava ali na condição de rainha. Qual era o motivo principal então para que ela estivesse ali? E nós vamos ver então que Mardoqueu se torna aí no livro de Ester a pessoa mais importante. Ele descobre uma conspiração contra o rei, ele é perseguido pelo homem mais importante ali, o ministro do rei Assuero. Ele também é exaltado, depois é perseguido e aí é feito um documento para matar
todos os judeus, né? Então Mardoqueu está ali à frente, ele que vai até a rainha Esté, falar com ela que ela precisa ir à presença do rei. Depois é ele que vai estudar como fazer um decreto que vai ajudá-los a escaparem desse decreto de morte. Depois é ele que institui a festa do Purim. E a rainha Esté sempre está obedecendo a ele em tudo, inclusive na sua identidade de judia. Nem o próprio marido sabia que ela era judia. Tópico 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Subtópico 1. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago 3, 14 a 18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esté para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. Esté 2, 21 e 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esté. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Ester 2, 20 e 22b. Então, o ambiente da política, né, todos já sabem, né? É um ambiente de mentiras, de falcatruas, né? De corrupção, de drogas, de prostituição, de adultérios, de pedofilia. Aí tem intrigas, tem ódios, tem rancores, tem mágoas. E aí tem uma coisa mais perigosa que existe: o amor ao dinheiro. Não tem pior ambiente do que a política. Não vejo por que o cristão se mete nisso, né? E aí se envolve nisso, e cada dia se envolve mais, cada dia se compromete mais, e acaba a igreja envolvida, e aí políticos pegam o microfone da igreja, falam no microfone da igreja, um local de culto a Deus, um local de santidade, um local onde se deve pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, onde se deve receber a presença de Deus, onde só a adoração cabe a Deus. E aí nós vemos uma verdadeira adoração a homens, verdadeiros cultos prestados a homens. É uma vergonha, é muito triste. Isso devido ao quê? Ao amor ao dinheiro. É uma coisa terrível. Amor às coisas materiais. É o desejo de ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. É o desejo de ser grande. Ou seja, a soberba. Então, nessa época aí, que foi escrito o livro de Esté, era o rei Assuero e ele tinha vários eunucos. Dentre esses eunucos tinham os eunucos da guarda, e dentre estes tinham 2 aí que estavam tramando a morte do rei Assuero. Aí o nome deles, Bigtã e Teres. Então, quando eles estavam conversando sobre isso, tramando isso, diz que Mardoqueu ficou sabendo. Então, veio ao conhecimento de Mardoqueu. Então, esse veio ao conhecimento de Mardoqueu, pode até ser que ele estivesse escutando ali e ouviu a conversa deles. Pode ser também que alguém, né, comentou com ele isso. Então, o que ele faz? Preocupado com o rei, que era marido, né, da sua prima, Esté, foi até Esté, então, e disse para ela o que estava acontecendo. Esté poderia ter falado com o rei: "Ó rei, eu descobri um segredo, uma coisa, uma trama contra você, que estão querendo te matar, né?
Então, acho que Deus é que me mandou dizer isso para você, que fez eu descobrir isso, né? Mas não, ela não se exaltou a si própria, mas ela procurou reconhecer que Deus estava agindo através do seu primo Mardoqueu, que ela considerava como seu próprio pai. Então ela conta para o rei e diz, olha, quem me disse foi Mardoqueu, o judeu. E veja só que foi registrado, então, no livro das Crônicas do Rei, que Mardoqueu havia descoberto uma trama para matar o rei. Então foram inquirir sobre isso, foram investigar e descobriram que era verdade mesmo. Então aqueles dois homens foram enforcados e tudo foi registrado no livro das Crônicas do Rei. Nós vamos ver que isso é muito importante, porque mais na frente o rei vai lembrar-se disso lendo o livro das Crônicas do Rei. Subtópico 2 é a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados, Esther 2:23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Neste ponto, Assuero agiu como líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiável às fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Êxodo 23:7, Provérbios 17:15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder susceptível a manipulações. Então, quem justifica o ímpio ou quem condena o inocente, né, é a abominação diante de Deus. Então, sempre que você ouvir, né, uma coisa, a pessoa diz, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer não sei o quê. Então, procure investigar, bem investigado, e procure sempre ouvir os dois lados. O lado que fala bem e o lado que fala mal. Então, na maioria das vezes, nós vamos procurar o quê? O lado que fala mal, que a gente já quer que seja mesmo mal, né? Então, nós temos a tendência de querer se condenar logo, né? Então, a gente procura logo aqueles que vão condenar. Mas a justiça de Deus diz que nós devemos investigar, nunca com a intenção de condenar, mas sempre investigar com a intenção de absolver, ou seja, com a boa intenção, né? Só vamos ser convencidos se realmente houverem provas suficientes de que aquilo é verdade. Então, para evitar o quê? Fofocas, evitar fazer um julgamento errado, condenar a pessoa, sempre que a pessoa, na verdade, não era digna de condenação. Quantas pessoas estão hoje nas prisões, nas cadeias, porque não houve uma verdadeira investigação, uma correta investigação? A gente fica sabendo aí vários casos, né, de pessoas que ficaram presas muitos anos e, na verdade, não foram eles que fizeram, que cometeram os crimes a eles atribuídos. Quantas pessoas morreram porque parecia com a pessoa que deveria ser morta por alguém? Quantas esposas foram assassinadas por seus maridos porque ouviram dizer que estava fazendo alguma coisa? Imagine. Então, é a falta da investigação, é o ouvir a pessoa dizer, ouvi dizer, né? Quantos foram já julgados, condenados, quantos homens de Deus foram acusados injustamente, né? O próprio Senhor Jesus, né, foi acusado falsamente. O apóstolo Paulo, arranjaram testemunhas contra ele. Os apóstolos apanharam, sofreram, tudo por causa de falso testemunho. Então o rei mandou investigar, apesar de saber, Mardoqueu era um homem de muita idade, um homem sincero, né, correto e tudo. Também a própria esposa Esther. Então ele poderia até falar assim, você está dizendo, então é verdade, vou mandar matá-los. Não, ele mandou investigar direitinho. Imagine como é difícil para uma pessoa que é usada por Deus, que Deus revela as coisas para ele,
né? Quando ele diz, como é que ele vai provar? É difícil demais, não é? A vida de quem é usado por Deus é complicada demais, porque Deus manda dizer alguma coisa, a pessoa tem que dizer. E aí ele não tem prova. Imagine, quem vai ouvir isso fica na dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que ele está inventando isso? Aí é complicado mesmo. Então, quem é usado por Deus sofre muito, mas sofre muito mesmo, porque as pessoas não compreendem que Deus muitas vezes fala com a gente coisas que está oculta ou que vai acontecer no futuro. Deus já fala antes. Imagine os profetas. Olha aí, Jeremias sofreu, apanhou, foi preso, né? Olha aí, quanto sofrimento, o apóstolo Paulo, quantos sofrimentos passaram os servos de Deus. E Jesus disse, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Veja só, todos esses homens de Deus sofreram muito por trazerem a palavra de Deus às pessoas. Subtópico 3, o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Este é 6.1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmos 139:16, Hebreus 4:13, Apocalipse 20:12. Então veja, na Bíblia sempre fala, né, desses livros aí. Por exemplo, nós temos na Bíblia aí, né, o livro, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Nunca diga aí, primeira a Reis, primeira a Crônicas. Não é escrito a alguma pessoa, a alguém. Não, é um livro, né? Então é primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas ou de Crônicas, tá? Então, não diga mas aí, né? Porque aí não é a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Lá na Bíblia também não vai dizer primeira a João, é primeira carta de João, não é primeira a João. Então, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, não vai dizer primeira a Samuel, segunda a Samuel. E assim também o livro de Crônicas. Então você pode dizer primeiro livro das Crônicas, ou de Crônicas, segundo livro das Crônicas, ou segundo livro de Crônicas. Então o que significa essa crônica aqui? É uma genealogia e também uma biografia que era feita a respeito de um rei, no caso do livro de Crônicas na Bíblia, de vários reis. E é interessante que havia um livro de crônicas oficial e muitas vezes havia um livro de crônicas extraoficial, onde o rei mandava escrever muitas coisas, né, que no tempo dele vivo não poderia ser transmitido a ninguém. Então, segredos que eram revelados e escritos ali. Então veja que foi escrito no livro então, das crônicas do rei Assuero, que um judeu chamado Mardoqueu revelou uma trama que foi arquitetada por 2 eunucos para matar o rei Assuero. E foi realmente, então, investigado, comprovado, e eles foram mortos, foram enforcados. Então isso foi registrado, mas só registraram, não prestaram nenhum agradecimento a Mardoqueu oficialmente, nem deram presentes a ele, nem nada como deveria então ter sido feito. Mas também Mardoqueu, sendo judeu, sendo temente a Deus, não procurou nenhuma glória por isso, apenas estava fazendo a sua obrigação. Não queria presentes e nem queria ser reconhecido por isso. Talvez se fosse outra pessoa, mandaria um recado para o rei, né? Rei, eu livrei você de ser morto aí, né? Então, estou precisando aqui de uma casa, né? Alguma coisa assim, né?
brasileiro geralmente falaria isso, né? Mas Mardoqueu, um homem temente a Deus, sabia que estava registrado isso lá diante de Deus e que Deus está no controle de tudo. Então, se Deus quisesse que algum dia fosse reconhecido o seu feito, Deus o faria. Se não fosse reconhecido pelos homens, era reconhecido por Deus, era o que bastava. Assim também nós não fazemos as coisas por interesse, né? Nós não ajudamos os outros por interesse. Nós trabalhamos para Deus, fazemos a obra para Deus, é a obra de Deus e para Deus. Não buscamos proveito, né? Enviamos para qualquer pessoa aí os slides, né? Os estudos escritos, totalmente gratuito, não cobramos nada. Fazemos esse vídeo aqui, eu fui o primeiro a lançar vídeo de Escola Bíblica Dominical na internet, desde o ano 2002, que nós estamos trabalhando aí, Escola Bíblica Dominical via internet, nunca cobramos nenhum material de ninguém. Fazemos para ajudar as pessoas. E já teve muitas igrejas que, ao invés de receber, eu foi pagar para ir lá, para pregar, para orar para as pessoas e ajudar as pessoas. Quanto a Mardoqueu, nós não temos certeza se ele nasceu em Jerusalém, foi depois deportado, ou se ele já nasceu em Suzã, porque fica a dúvida. Porque se ele nasceu antes da deportação e foi deportado, então nessa época ele tinha quase 100 anos, né? Nessa época aí. Então nós não temos certeza. Pode ser que ele tenha nascido lá em Suzã mesmo, descendente de alguém que foi deportado. Já que naquela época os homens não viviam tanto assim, né? Já era uma época em que os homens viviam 70 anos, 80 anos, mais ou menos isso. E quem participava de guerra morria aí por volta dos 60 anos. Então vamos falar um pouco agora do Amã, né? Então vamos ver aí. Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1. Um novo personagem. Amã era muito rico, Ester 3:9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino, Ester 3:1. Identificado como Agagita, Flávio Josefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo 17, 8-13, Números 24, 7. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1º livro de Samuel 15, 2, 8, 33. Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Então veja, não existe na Bíblia uma prova bíblica que realmente Amã era descendente dos amalequitas. E nas traduções então da Bíblia NVI e NTLH, já a tradução, né, indica aí que ele era descendente então direto do rei Agag. Então pode-se chegar a essa conclusão, mas melhor não afirmar realmente, né? Agora, para nós entendermos por que o ódio dele contra os judeus, não seria só porque o Mardoqueu não se ajoelhou, não se dobrou diante dele, né? Porque esse ódio era um ódio não só por uma pessoa, mas quando soube que ele era judeu, então decidiu matar todos os judeus. Então ele aproveitou uma oportunidade de traçar um plano maligno para destruir o povo judeu. E nós sabemos que quem está por trás disso é Satanás, né? Então ele sendo descendente de amalequitas e sabendo que os judeus sempre perseguiram, mataram os amalequitas por causa da perseguição dos amalequitas aos judeus. Então os judeus sempre obedecendo a ordem direta de Deus, então eles procuraram destruir totalmente os amalequitas. A ordem de Deus era varrer no mapa, varrer do mundo todos os amalequitas. Então ele, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai tentar destruir esse povo que destruiu o seu povo. Então podemos deduzir que ele era realmente um amalequita, para entender melhor o seu ódio pelo povo judeu. Subtópico 2, um herói, aparentemente esquecido.
O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói, aparentemente, esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios, como está em Salmos 73, 2 a 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Então veja, quem deveria ser honrado não foi, e quem não deveria ser honrado foi. Né? Então começa assim, depois nós vamos ver que vira tudo ao contrário. Mas veja bem, Amã foi exaltado pelo rei Assuero, colocado como o primeiro-ministro ali, né? Pessoa mais importante depois de Assuero, no governo de Assuero. Não sabemos por quê, mas foi colocado. Já o ato heróico, né? O ato mais importante ali que tinha acontecido naquela época era que alguém descobriu uma trama para matar o rei, contou e o rei investigou, comprovou, matou aqueles que queriam matá-lo e apenas registraram isso no livro de Crônicas do Rei, mas não fizeram nada, né? Não exaltaram aquele que deveria ser exaltado, não agradeceram, não prestaram nenhum tipo de ajuda nem de homenagem a esse que salvou o rei da morte. Então foram injustos, né, com Mardoqueu. Veja que Mardoqueu poderia dizer, fiz uma coisa tão importante, ninguém reconheceu de nada, ficar triste, cabisbaixo, derrotado, né? Hoje o povo aí fica estressado aí, ficam com depressão, ansiedade, burnout, né? Por qualquer coisinha, o povo adoece hoje, né? Mardoqueu poderia ter ficado nessa situação, mas não se importou com isso, apenas entregou a Deus. Subtópico 3, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse a informação. Ester 2:22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5, Romanos 12:16. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então veja, é um perigo nutrir então, altas expectativas, esperar muita coisa dos homens. Né? Os homens estão cada um pensando em si próprio. Se nos exaltando eles vão conseguir alguma coisa, aí eles fazem. Mas se não vão ganhar nada com isso, não vão fazer, não estão interessados. Então é assim que funciona. As pessoas hoje fazem qualquer coisa por alguém, desde que receba alguma coisa em troca. Na política é assim. Qualquer favor que ele prestar, você já sabe que ele vai cobrar depois. Ou vai cobrar um voto, ou vai cobrar um favor. Isso é normal na política. Infelizmente tem muita gente assim, até crente, até casal. Tem mulher que vai falar, não, se você fizer isso, aí você vai se dar bem. Olha só, isso é prostituição, na verdade. Então fica se vendendo, está vendendo o próprio corpo. Isso acontece dentro da família cristã. É uma coisa triste, lamentável. Muitas vezes os pais fazem isso com os filhos. Olha, se você se comportar direito, olha, se você tirar uma nota boa, olha, nós vamos sair, se você ficar em casa quietinho, tranquilo, nós vamos trazer um presente, vamos te dar um presente porque você estudou. Então, não crie seus filhos assim. Ele não é um cachorro. Não, se você der um pulinho, eu te dou aqui um pedacinho de carne. Não. Os filhos devem ser criados sabendo que é importante para eles e o que é necessário fazer, eles devem fazer, obedientemente. Não é porque vai ganhar alguma coisa. Não se compra. Os pais, devido à ausência nos lares, devido
não terem tempo mais para os filhos, ficam comprando os filhos, presente, para poder compensar a falta da paternidade. E assim, Mardoqueu não esperou nenhum presente, não desejava receber, e se contentou com o que tinha e não se preocupou com isso. Então ele não alimentou falsas esperanças, não tinha expectativas além do que ele teve na verdade. E assim nós devemos viver. Não espere nada dos homens, não fique confiando em homens, porque hoje ele está lá em cima, amanhã pode estar embaixo. Hoje ele pode parecer ser alguma coisa, amanhã não é nada. Hoje ele pode ser muito importante, conhecido, ter dinheiro, amanhã pode estar na cadeia. Quem ensina a palavra de Deus? Você tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar. Contente-se com isso, agradeça a Deus. Não fique ambicionando coisas altíssimas, muitas vezes coisas inalcançáveis. Agora, pense nas coisas que são de cima. Busque as coisas que são de cima, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ambicione essas coisas. Aí sim a Bíblia te incentiva a desejar coisas altíssimas, coisas que nenhum ser humano às vezes nem tem. Você pode desejar. Deus vai te usar. Deseje as coisas de Deus, deseje as coisas espirituais. Sempre não para se dar bem, mas para ajudar aos outros. Tópico 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Subtópico 1, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Esté 3:2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3, 1-12. Então aí acho que está bem claro, né? Ninguém tem dúvida que o Mardoqueu não se dobrava, não se ajoelhava, nem prestava o culto a Amã. Ele queria uma prestação de culto, na verdade. Não era nem uma reverência à autoridade. Ele queria que todos prestassem um culto a ele, que o considerasse como se fosse um Deus. É isso que ele desejava, né? E devido a isso, então, Mardoqueu, que era judeu, só prestava culto a Deus, então resolveu não se dobrar diante de Amã, assim como fizeram lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Sadraque, que o nome verdadeiro era Ananias, Mesaque, que o nome dele verdadeiro era Misael, e Abednego, que o nome dele era Azarias. Então os nomes aí persas e os nomes judaicos, né? Nomes em hebraico. Então veja só que esses 3 também decidiram não se dobrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Veja só, a mesma coisa. Então indica aí que realmente o Mardoqueu não se dobrou diante, então, de Amã, porque seria prestar o culto a uma pessoa. Veja que quando, por exemplo, Cornélio foi se dobrar diante de Pedro, Pedro diz: não faça isso, sou homem como você, adora a Deus, né? Então os judeus sempre tinham essa noção clara de que nunca deveriam se dobrar diante de um homem, prestar um culto a um homem, se dobrar, se ajoelhar diante do homem, se inclinar. Está indicando que está prestando um culto, está reconhecendo aquela pessoa como se fosse um Deus. Então os judeus não faziam isso de jeito nenhum. Principalmente depois que houve então a deportação, que eles aprenderam nunca mais a adorar a Deus nenhum. Somente o Deus verdadeiro e único. Subtópico 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero,
Sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Ester 3, 4 a 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Então vemos aí que o ódio de Amã, quando soube que aquele que não se dobrava diante dele era um judeu, então o ódio cresceu mais ainda. Agora, ele não desejou apenas matar Mardoqueu, mas ele queria matar todos os judeus. Era ali um incentivo maligno. Nessa hora os demônios tomaram de conta, porque o desejo dele era destruir os judeus. Então os demônios entraram em ação para ajudá-lo, para orientá-lo, né? Para fazer com que ele tramasse um plano, para que ele conseguisse destruir os judeus, a semente de Deus na terra, né? Povo vindo de Abraão, um povo que tinha uma promessa desse povo nasceria. Então, o Salvador, Satanás tinha todo interesse, então, em destruir aquele povo. E o instrumento que ele estava, então, querendo usar era Amã, já que Amã tinha grande importância e poderia conseguir isso. Tanto é que foi ao teu rei e conseguiu autorização para isso. Por que Mardoqueu não explicou, não pediu perdão, não mudou de opinião? Ele apenas disse: eu sou judeu. Então, Amã sabia já que os judeus não se dobravam diante de homens, não prestavam cultos a homens. Então, Mardoqueu só respondeu isso: sou judeu. Dedução clara de todos é: judeu, então não se dobra diante das pessoas. Então, quem conhecia ali os judeus sabiam disso. Amã sabia disso, é claro. O rei sabia disso? Sabia. Todos sabiam disso. O povo judeu era conhecido por suas tradições. E no governo de Xerxes ou de Assuero, quem tinha sua religião não precisava mudar de religião. Poderia seguir com a sua religião. Eles dominavam os povos, deportavam, mas não exigia que eles mudassem de religião. Durante a história humana, nós sabemos quantos, né, já foram levantados por Satanás aí, inspirados por Satanás para destruir o povo judeu. Vários homens, vários governos. Hoje, por exemplo, nós temos aí os governos comunistas, né, são antissemitas. Todos sabem disso, né? Isso é bem claro. Assim como os muçulmanos, né? Todos são antissemitas. Então nós sabemos disso aí bem claro, né? O povo judeu é odiado por muitos povos, muitas nações e muitos tipos de ideologias. Na verdade, são pessoas que não querem se submeter a Deus. E por incrível que pareça, nós temos muitos crentes que estão nas igrejas evangélicas que apoiam a essas pessoas com essas ideologias. A Bíblia está dizendo orar por Jerusalém, orar pelo povo de Israel, abençoá-los. Mas vai lá e vota do povo que odeia eles e quer destruí-los. É impressionante, né? Que a Bíblia diz: não matarás. E a Bíblia diz aí que filhos são bênçãos de Deus, mas vai lá e vota em alguém que apoia o aborto, matar crianças. É impressionante. Tem crente que não tem noção de nada, né? Que vamos orar aqui, que meu filho, ou então a filha não sei de quem, está na prostituição, que está querendo mudar de sexo, não sei o quê. Na igreja pede oração. E vai lá e vota em quem apoia a união homoafetiva. Veja só, é uma coisa impressionante. Por isso, olha, muita gente vai ficar surpreso dia do arrebatamento. Quanta gente vai ficar por aí. Subtópico 3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho,
É possível que Amã estivesse agindo motivado por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, 1 Samuel 15, 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia, Gênesis 34, 1 a 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violências por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Mateus 5:9, Romanos 12:18 a 21, Hebreus 12:14. Então é muito possível que Amã odiasse os judeus e quisesse destruir os judeus por causa de vingança, né? Porque lá Samuel matou o rei Agag. Se ele era descendente desse rei, que nós não podemos afirmar com certeza total, mas podemos conjecturar que sim, então ele estava no processo de vingança. Então ele queria destruir aquele povo, porque aquele povo muitas vezes lutou contra o seu povo e os matou, né? Como no caso de Josué, por exemplo. Nós vemos vários exemplos disso na Bíblia, né? Por exemplo, os filhos de Jacó que mataram Siquém, porque o príncipe deles deflorou a Diná, a irmã deles. Então eles foram lá, né, falaram com eles, fizeram um acordo para que eles se circuncidassem. Quando se circuncidaram, estavam lá acamados, né, com febre, com dores, não podiam sair para lutar. Foram lá e os mataram. Aqui no Brasil nós sabemos de várias famílias assim, né, que são conhecidas, são destacadas aí pela história do Brasil. Quantas famílias se odiavam, se mataram aí durante muitos e muitos e muitos anos. E até hoje acontece isso, de um matar descendente do outro. Então, por quê? Por causa de terras, por causa de inimizades criadas há muitos e muitos anos atrás por seus parentes, né? Veja só, então isso acontece também dentro da igreja, muitas vezes acontece. Houve lá uma desavença, uma briga tal, fulano saiu da igreja, foi para outra igreja, né? E lá começa aquela coisa de falar mal da outra igreja, e aí viram inimigos, né? Isso vai passando de pai para filho, passando de pai para filho, uma igreja odiando a outra, uma denominação odiando a outra denominação, né? Tem isso na igreja, e muito forte dentro da igreja. E a Bíblia diz, cuidado para que uma raiz de amargura, né, brotando, então não cresça como se fosse uma árvore, né, e atinja todo mundo aí que está ao seu lado, atinja toda a sua família. Então a família odiando a outra, uma igreja odiando a outra, uma denominação odiando a outra, né? Cuidado, cuidado. Isso acontece na igreja. Olha aí Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Viu aí? Muitos se contaminam por causa de uma raiz de amargura, um ódio, uma mágoa, uma divisão, né? Uma perseguição. Igrejas foram formadas assim, a partir disso aí. Deus diz, minha é a vingança. Se for preciso ter uma vingança, é Deus que faz isso. Nós oramos, abençoamos as pessoas, intercedemos por elas, né? Estamos aí orando por essas pessoas que nos perseguem, nos maltratam. E Deus é que vai entrar com a ação, se Ele julgar necessário. Se Ele não julgar necessário, não entra e pronto. Então, não podemos criar mágoa em nossos corações, rancor em nossos corações. Cuidado com isso. Isso pode destruir a sua vida. E muita gente tem problema de coração devido a isso. Morre do coração. Devido a um ódio, a uma mágoa, um rancor, uma coisa guardada contra outras pessoas.
Então, sempre perdoe, imediatamente. O que aconteceu, então, perdoe. Nunca guarde mágoa e rancor de ninguém. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Colossenses 1:9, Jeremias 17:5. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus 10:16, 15, 19. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:11 e 16, Romanos 13:12. Então é evidente que nós não vamos depositar nossa confiança nos homens, não vamos fazer de conta que os homens não são maus, né? Não intentam planos malignos. Vamos ficar atentos, mas também não podemos ficar pensando o tempo todo que todo mundo que se aproxima da gente é ruim, é mau, que está pensando uma coisa ruim. Também não podemos ficar assim, né? Agora, tomemos cuidado, é claro, é evidente. Agora, sempre amando, sempre orando pelas pessoas, abençoando, sempre desejando o bem das pessoas. É assim que nós devemos viver e proceder. Façamos tudo para que os outros estejam bem. Olha, que é o que diz a palavra de Deus. Se Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha o que Paulo diz aí, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 6. Já pensou? Você vai ser bem recomendado aí, pelas perseguições, né? Por sofrer, por ser enganado, por ser perseguido, né? Por ser pobre. Olha só, você vai ter aí um nome, né? Olha só, muitas vezes difamado, né? Veja só que coisa interessante, mas sempre o quê? Abençoando os outros. E que importa? É que os outros sejam abençoados, que estejam bem. Nós vivemos para os outros, para sempre abençoar os outros. Nós vamos passar por várias situações difíceis para que os outros estejam bem. Não tem problema. O tribunal de Cristo é lá em cima. E lá a gente recebe o galardão. É isso que nós temos que fazer. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, morreu por nós na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava decretado sobre nós, ele levou sobre ele, morreu ali e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. O Espírito Santo vai entrar em operação agora se você abrir o coração para Deus e vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Você vai pedir perdão agora a Deus pelos seus pecados. E você recebe agora o perdão de Deus, recebe o Espírito Santo. Agora se torna o Filho de Deus. Então vamos orar e receba aí também a sua cura. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti agora, que estão pedindo perdão, estão arrependendo agora de todos os seus pecados. Toca, Senhor, deles agora. Recebe-os por filhos. Concede a eles o Espírito Santo. Que eles possam nascer agora, Senhor, da Tua palavra, nascer do Teu Espírito Santo. Rabada cruz temere verlare, agrada ruite calvo revistare. Receba a salvação. Deus está se agradando do seu arrependimento, está agora te perdoando, está te concedendo agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus, agora você se torna filho de Deus. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai sair agora, solta. Toca o Senhor deles agora, faz o milagre da vida deles. Em nome de Jesus, receba seu milagre, receba sua cura agora. Glória a Deus, aleluia. Olha, não se esqueça de dar aí um like, se inscrever no nosso canal. Não paga nada para se inscrever no canal, não. Pode se inscrever tranquilamente, não paga nada não. É tudo gratuito aqui. Olha, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e os estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone aí, que é meu WhatsApp, 99991520454, e eu envio para você o material da Escola Bíblica Dominical toda semana, tudo gratuitamente.
Agora olha só, diga para mim lá, depois eu vou te perguntar lá seu nome, sua cidade e qual a revista. Você tem que colocar, eu quero material da CPAD, material de apoio para a revista CPAD, tá? Porque eu comento outras revistas, se você não disser eu fico sem saber qual. Aí, você se quiser entrar direto no grupo, para que você toda semana receba, o grupo não é bate-papo, é grupo só eu que posto lá, é travado, trancado o grupo, é só eu que posto lá. Então se você quiser entrar direto nesse grupo para receber o material toda semana, aí abaixo do vídeo, aí nos comentários eu coloco aí sempre, olha, para entrar no grupo WhatsApp, aí você clica ali e já entra direto no grupo. Eu vou autorizar a sua entrada lá e você toda semana recebe esse material, inclusive desta semana. Alguns irmãos nos perguntam, irmão, eu queria ajudar aí, eu sei que você não é pastor de igreja, está desempregado há mais de 8 anos, né, não é aposentado e vive aí das ofertas que os irmãos enviam. Então, são pouquíssimos irmãos que enviam, mas se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia em uma dessas contas que aí estão, Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E o meu Pix você vê que é CPF aí, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, o que você puder, envie para nos ajudar. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.